Olá pessoal, aqui é o professor Strauss Michalski e a gente vai começar a nossa aula de revisão do curso de Engenharia de Software. É, a gente começou falando da crise do software, né? Então a gente tem aí uma ideia do panorama, né, do desenvolvimento de software e a gente vê que até os dias atuais a gente tem uma porcentagem ainda relativamente grande, né, de softwares cujo o desenvolvimento ainda não se finaliza da forma com que é esperado. Então isso daqui é um dos motivadores para a gente pensar aí nessa disciplina e pensar, né, nas melhores formas que a gente tem para desenvolver o software, para a gente evitar cair dentro dessas porcentagens de desenvolvimento de software comprometido ou mal sucedido. A gente discutiu um pouquinho sobre essa imagem, ela não podia deixar de aparecer aqui na nossa revisão, né? E ela mostra exatamente, né, todos os problemas que a gente encontra aí durante o desenvolvimento de software, né? E a gente já falou, o principal aí é a comunicação, né? O cliente ele já não consegue conversar direito com a equipe e a equipe também tem problema de passar as ideias de um membro para outro, né? Fora outros problemas que acontecem aí dentro. Mas eu acho importante a gente entender isso e ver que isso daqui é algo muito corriqueiro, né? Então a gente precisa tomar bastante cuidado na forma com que a gente vai comunicar para a gente poder garantir que o que a gente está entendendo realmente é o que a pessoa com que a gente está conversando está entendendo. E para isso a gente vai usar várias ferramentas e dentro delas a gente vai trabalhar com processo, né? Porque a partir do momento que a gente tem tudo definido, fica mais fácil, né? Então o processo ele vem dessa palavra de latim que indica avançar, né? E a definição que a gente vai usar de processo, que é esse conjunto coerente de atividades reunidas com um objetivo claro, né? Então, toda vez que a gente pensar num processo, é um conjunto de atividades com um objetivo. E na hora que a gente fala de processo de software, né? Então vai ser esse conjunto de atividades que vai levar à produção de um produto de software. É legal a gente prestar atenção aqui que falo produto de software, porque muitas vezes, né, esse produto de software ele pode estar atrelado com hardware, com outras coisas. Então não é nem sempre o que a gente vai desenvolver é só um software, né? A gente vai ter que preocupar com outras coisas também. Às vezes até outros softwares com que ele vai comunicar. Então é importante a gente entender isso aqui, tá certo? E aí lembrando que a gente vai ver vários processos, na verdade a gente já viu, né? A gente viu o processo aqui na disciplina, a gente viu o modelo cascata e o modelo incremental, mas existem vários outros, mas todos eles vão apresentar essas quatro atividades fundamentais. Elas podem estar divididas em diversas atividades separadas, mas se você estudar ele a fundo, você vai perceber que elas são bem declaradas dentro do processo, como o modelo cascata normalmente fica, ou elas vão estar picadas em pedacinhos, como o modelo incremental, ou então se a gente estiver trabalhando num processo tipo o um modelo ágil de desenvolvimento, ela vai estar diluída em diversas etapas. Então, se a gente estudar a fundo, a gente vai perceber que a gente sempre vai ter especificação de software, projeto e implementação do software, validação e evolução. Tá certo? Então, aqui a gente tem a definição de cada uma dessas atividades. E é que a gente tem um exemplo básico, né, de um processo que pega só essas atividades fundamentais, divide ela em mais uma etapa e monta aqui no modelo cascata. Então, pensando no processo, a gente tem que entender que ele pode ser detalhado, né, de acordo com a necessidade que o cliente, né, que a empresa que vai trabalhar com esse desenvolvimento de software, ela precisa, né? Então, ela pode ser detalhada e ter diversos papéis, a gente tem diversos processos, né? E, inclusive, a gente pode ter ciclos, que nem a gente viu dentro do modelo incremental. Então, é importante a gente tomar esse cuidado, né? E entender que a gente tem que ter uma organização
desse processo para que ele funcione bem. A gente tem que entender também que cada empresa ela vai ter que ter um processo adaptado para ela, né? Porque não é como uma receita de bolo, cada realidade é uma, né? E aí a gente também trabalha com produto, papel e pré e pós-condições, né? Então para a gente poder ter esse processo bem definido e seguir esses padrões. Então, sempre que a gente falar de produto, vai ser o resultado de uma atividade, uma ou mais atividades do processo. O papel são as responsabilidades das pessoas envolvidas nesse processo. E as pré-condições e as pós-condições são declarações, né, que devem ser verdadeiras ou antes, se ela for uma pré, ou depois de uma certa atividade, certo? Então, quando eu estou falando de alguma coisa que vai ser resultado, a gente está falando de resultado, de produto, e quando a gente está falando de uma característica, né, uma declaração que deve ser verdadeira ou antes ou depois, a gente está falando das condições, das pré e pós-condições. Então, lembrando que a gente não vai ter um processo ideal, cada organização ela vai ter o seu. É importante que esse processo evolua de acordo com que a empresa evolui. A gente não quer que a empresa fique parada no tempo, né? E esses processos eles são dependentes das pessoas, e a gente tem que entender que é muito importante que ele seja padronizado, certo? Então a gente falou dentro da disciplina, a gente viu dois modelos, né, de desenvolvimento de software, o modelo cascata e o modelo incremental. O modelo cascata, que nem a gente falou, ele segue essa ideia de uma cascata mesmo, né? A gente vai parando em cada etapa, a gente só pode ir para a próxima depois que a gente terminou uma etapa. A gente não consegue tecnicamente voltar uma etapa, né? Então se eu quiser voltar, eu tenho que pensar na gotinha d'água, que para ela voltar na cascata, ela tem que evaporar e cair lá no rio na chuva de novo para passar na cascata outra vez, ou seja, se eu quiser refazer alguma coisa, eu tenho que voltar e refazer todo o meu processo. Esse é um exemplo básico aqui do modelo em cascata, que a gente vai ter a definição de requisitos, o projeto do software do sistema, a codificação e teste unitário, a integração e teste do sistema, a operação e manutenção. Esse modelo em cascata, ele é conhecido como cascata por causa dessas fases em cadeias, né? Ele é baseado, né, dirigido a planos, então a gente tem que planejar exatamente cada etapa antes de começar a trabalhar nela, e isso acaba trazendo uma certa burocracia, porque tudo vai ser muito bem planejado, e a gente tem que terminar uma etapa, um estágio, para que a seguinte possa ser inicializada, certo? E essas etapas elas são bem definidas e bem diferentes entre elas, tá certo? Aí aqui a gente tem as etapas desse processo, a gente já discutiu isso, e aí a gente tem de ideia aí, né, de conclusão, que essas etapas vão gerar um ou mais documentos. Lembrar que sempre que a etapa foi iniciada, a anterior tem que estar concluída, porque cada etapa vai alimentar a seguinte com alguma informação, com algum documento. E apesar dessa ideia, né, dele seguir uma linha, né, dele ser linear, o feedback, né, ou seja, você informar para a etapa anterior, para o pessoal que trabalhou na etapa anterior, como as coisas estão acontecendo, isso é muito importante. Então, a gente percebe aí que na prática a gente não consegue executar ele tão bonitinho quanto ele está no papel, né? Então, que ele acaba sendo burocrático, tendo um certo alto custo, né, por causa dessa burocracia. Se a gente estiver seguindo ele muito, muito, repetindo ele várias vezes, sem ter essa ideia do feedback, a gente pode começar a ter problemas, gerar falha. A gente tem uma desvantagem aí muito grande, né, que o software ele só pode ser utilizado lá no final do processo e às vezes na hora que a gente vai usar ele lá a gente descobre alguns problemas que às vezes já é tarde demais, né? E então a indicação de uso dele é usar quando a gente tem, né, os requisitos bem definidos, quando eu tenho bastante certeza do que eu quero, quais são os meus requisitos, aí eu indico o modelo cascata, né? Fora isso, acho que vale a pena procurar alguns processos mais modernos com outras alterações para a gente conseguir trabalhar. Depois a gente falou sobre o modelo incremental. O modelo incremental ele vem dessa ideia que a gente nunca consegue produzir algo de uma vez, né? Então que a gente sempre vai melhorando e alterando ele. Aqui a gente tem um exemplo da Mona Lisa, né?
Porque para produzir uma obra de arte dessa, eu acredito que você não chega assim e faz, né? Você vai fazer um esboço, aí vai colocar as cores e vai colocando textura até chegar no resultado final. Então, a ideia do incremental é justamente isso. A gente vai ter os requisitos do projeto, a gente vai ficar fazendo interações de desenvolvimento para gerar novas funcionalidades até a gente ter o nosso projeto final, certo? Então ele é baseado nessa ideia de desenvolver uma implementação inicial, a gente vai mostrar ela para o cliente, para os interessados, e depois ir criando novas versões até que a gente termine o desenvolvimento. Ah, a ideia desse feedback que a gente não tinha no modelo cascata, a gente vai ter agora, né? Então, a ideia é justamente essa, a gente vai ficar executando a especificação, desenvolvimento e a validação, gerando versões, né? Primeiro a gente gera a versão inicial, vai gerando essas versões intermediárias, até a gente terminar e ter uma versão final. Então o que a gente tem aqui que ele acaba sendo uma melhor abordagem para algumas das situações, né? Principalmente comparando com o modelo cascata, porque ele reflete melhor a realidade, como que a gente trabalha com problemas, né? Ele acaba saindo mais barato e mais fácil por causa da burocracia nele ser menor. A gente está entregando versões constantes, né? E ele permite mudança, porque a gente tem essa ideia de feedback, essas conversas. É, cada incremento desse ele vai gerar uma versão do sistema e ela pode ser incorporada para o cliente fazer esses testes, né? E a gente mostra com que a gente possa, o cliente pode fazer avaliação logo no começo e perceber alguns problemas logo de cara, assim, né? Tipo, não era bem isso que eu estava esperando, né? Diferente do cascata que ele só ia ver o sistema lá no final. Então, as três principais vantagens, comparando ele aqui com o modelo em cascata, que o custo de acomodar a mudança ele é reduzido, a gente consegue obter feedback do cliente, do que já foi feito, né? E a gente consegue entregar também uma implementação rápida e de software útil ao cliente, né? A gente consegue entregar um pedaço do software já funcionando. Então, esse pedaço ele já tem a sua utilidade. Certo? As desvantagens é que a gente acaba ficando meio perdido, que a gente não consegue ver o processo como um todo, né? Porque no Cascata a gente desenha o processo e garante que a gente vai executar exatamente aquelas etapas. Aqui, como a gente está dentro de ciclos, às vezes a gente se perde, né? A gente também não consegue medir o projeto como um todo, né? Porque a gente vai alterar ele durante o processo, então a gente é um pouquinho mais difícil conseguir medir o projeto. A estrutura do sistema ela tende a se degradar, porque como a gente está alterando as coisas, vocês já pensaram aí, imagina uma casa que você vai reformando e constrói mais um quarto, constrói mais outro. Se você não tiver isso bem planejado, a chance de dar ruim é muito grande, né? Então, aqui também, né? O sistema ele vai sendo alterado, então a gente tem que preocupar para ele não se degradar. E para isso a gente vai ter que fazer refatoração e melhoria. A refatoração é a gente ir lá corrigir o código, né, antes de um erro aparecer. E outra desvantagem é quando a gente está desenvolvendo o sistema substituto, porque eu não consigo desenvolver o sistema todo, né? Eu vou entregando por versões. Então, se eu for tirar um sistema antigo e colocar um novo, talvez essa não seja uma melhor abordagem. E como eu tenho essa dificuldade de medir e de ver o processo, de medir o projeto, né? A gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade para fechar o contrato também. A gente precisa ter uma maior confiança entre a empresa que está desenvolvendo e o cliente. Os dois têm que estar mais afinados para ter uma certa confiança maior aí. Tá certo? Aí a gente falou um pouquinho de escopo. Aí a gente já começou a falar de requisito, né? Então, o escopo é a finalidade, né? O intento, que é a nossa meta final. Então, o escopo dentro do gerenciamento de projeto a gente vai considerar aí como sendo a soma total de todos os produtos do projeto, né, e seus requisitos ou características. Então, na hora que a gente fala das características do projeto, dos seus requisitos, quando a gente fala de tudo isso, a gente fala do escopo, né, o que o projeto vai abordar. A gente também fala bastante de requisitos, né, que são as funções, né, objetivos e propriedades e restrições que o sistema deve possuir para satisfazer o contrato.
que foi especificado, né, de acordo com o nosso usuário, né? E aí os requisitos a gente define eles entre duas categorias, né, os funcionais e os não funcionais. É bem o que o nome fala, né? O funcional é aquele requisito que funciona e o não funcional, né? Na verdade, o não funcional não é o requisito que não funciona. O não funcional, ele vai falar, né, de um critério ou uma qualificação desse requisito funcional, né? Então, quando a gente vai falar de regras e critérios sobre qualidade de software, performance, usabilidade, a gente está falando de requisito não funcional. O funcional, ele vai falar do que o sistema deve fazer, certo? Então, entendendo melhor o que é escopo, o que é requisito, a gente mostra aqui o triângulo de restrições. Ele é uma abstração, né, de como os fatores que envolvem um software eles vão se interagir, né? Então a gente tem o custo, o tempo e o escopo, né? Eles formam esse triângulo aqui e de acordo com o que eu organizo eles, eu vou ter uma qualidade esperada, né? Mas aí a gente percebe que a gente pode tentar forçar um custo e um tempo reduzido, vamos dizer assim, com um escopo grande e formar uma figura que não vai fechar nesse triângulo, né? Mas aí a gente vai entender que a gente até pode tentar desenvolver um software assim e aí a gente vai perceber que a gente não vai conseguir aquela qualidade esperada, né? Bem provável que se eu tiver querendo pagar pouco e desenvolver, gastar pouco, né? E gastar pouco tempo e fazer um software grande, eu posso ter algum louco que resolva fazer para mim. Só que a qualidade desse projeto ele vai para o beleléu, né? Então a gente entende que essa qualidade ela passa a ser também uma característica aí, né? A gente pode usar ela como uma definição dessas estruturas, né? Então a gente põe aqui que eu posso pensar na qualidade como uma das dimensões aí do que eu quero definir. Então eu falo, eu quero um projeto com uma boa qualidade, uma qualidade média, um escopo grande, eu quero um custo intermediário, né? Então eu consigo organizar isso para ter uma resposta interessante. E aí a partir do momento que a gente começa a entender isso melhor, a gente percebe que não é só isso que afeta o nosso projeto, né? Então a gente vai ter outros fatores que vão afetar nosso projeto. A gente chama aquele triângulo de restrições meio só para lembrar que esses fatores que afetam o nosso projeto, eles têm uma influência direta na qualidade e como que o projeto vai ser desenvolvido. Então, aqui a gente tem um exemplo aqui que mostram 8 características que vão influenciar dentro do nosso projeto. Né? Tem aqui o risco, que daqui a pouquinho a gente vai falar, a parte de comunicação que a gente já falou lá no começo, certo? A parte dos recursos humanos, né? As aquisições, então tem muita coisa que envolve aí no meu resultado final do meu software, certo? E aí, uma das coisas que a gente viu ali que influencia o meu software são os riscos, né? Então a gente vai entender um pouquinho sobre o gerenciamento desses riscos. O risco a gente pode entender ele como algo que a gente preferiria que não acontecesse no meu projeto, né? E esses riscos eles podem comprometer o projeto, o software ou a organização. O É importante entender que esses riscos que vão afetar o meu projeto, o meu produto ou o meu negócio, né, eles podem se sobrepor. E aí aqui a gente tem alguns exemplos de risco, a gente falou um pouco sobre isso na aula passada. E a gente tem que entender, né, esse processo de gerenciamento de risco. Na aula passada a gente falou do processo, mas eu não expliquei exatamente como que a gente faz cada etapa, que estava meio corrido. Então eu vou falar um pouco nessa aula de revisão. Eu vou dar um pouquinho de matéria nova aqui, só para ver se está todo mundo atento aí, tá certo? Então, o processo para o gerenciamento desses riscos dentro do meu processo de desenvolvimento de software, né? Então, eu estou ali desenvolvendo o meu software, a pessoa responsável por esse desenvolvimento ou a própria equipe, ela tem que tomar esse cuidado. Então, ela vai ter que seguir esse processo ali durante, né, o desenvolvimento do software. Então, esse processo, normalmente ele fica pela responsabilidade do gerente de projeto, e ele vai consistir na identificação, análise, planejamento e monitoramento.
Tá? Então a identificação, como que a gente vai fazer? A gente vai ter que analisar normalmente com a equipe para identificar quais são os possíveis riscos que meu projeto podem acontecer no meu projeto. Eu vou aproveitar da experiência do gerente de projetos, né? Normalmente esse papel é uma pessoa que desempenha o papel de gerente de projeto, é uma pessoa com experiência. E para ajudar, a gente tem esses sete tipos de risco aqui, que é o nosso checklist de risco. Na verdade são seis, né? Eu contei errado. A gente vai ter os riscos de tecnologia, de pessoas, organizacionais, de ferramentas, de requisitos e estimativas. Então, o que eu faço? Eu ponho isso aqui numa plancheta, né, numa planilha, e aí eu paro com a minha equipe e penso. Quais são os riscos de tecnologia que envolvem aqui meu projeto? Quais são os riscos de pessoas, os riscos organizacionais? Então, isso daqui, como eu estou categorizando, acaba facilitando. Então aí eu vou levantar uma lista enorme de riscos que podem afetar o meu projeto. Aí, né, aqui, por exemplo, riscos de tecnologia. O banco de dados não vai suportar tantas transações quanto esperado. O risco de pessoa, o treinamento do pessoal não vai estar disponível. O risco organizacional, problemas financeiros forçam a redução no orçamento. Risco de ferramenta, as ferramentas de software não podem trabalhar de forma integrada. O risco de requisito, proposta de mudança de requisito exigem retrabalho no projeto. E risco de estimativa, o tempo necessário para desenvolver o projeto é subestimado, né? Então, esses são vários exemplos de riscos, né? Então, a gente vai fazer toda essa identificação e depois que eu identifiquei, eu vou precisar analisar, né? Então, eu vou analisar, né? Então, eu vou considerar qual que é a probabilidade de ocorrência de cada risco, qual que é a gravidade de cada risco, né? Então, aqui eu tenho um exemplo de como que a gente pode trabalhar com essa probabilidade de ocorrência e com a gravidade, né? Então, eu vou falar aqui, qual que é a probabilidade de acontecer o risco 1? É muito baixa, é alta, é muito alta, né? Então, a gente pode colocar aqui essas porcentagens aqui para a gente entender isso melhor. Então, o risco de probabilidade de ocorrência muito baixa é quando ele tem menos de 10% de acontecer, de chance de acontecer. Um de muito alta, mais de 75%. Então, isso aqui vai ajudar eu a analisar. Então, depois que eu levantei os meus riscos, né, depois que eu fiz a identificação de cada um deles, eu venho aqui e vou analisar cada um. E qual que é a gravidade? Né? Ele vai ser catastrófico? Ele vai ameaçar o projeto? Ele é grave? Ele vai causar só, né, um atraso grande? Só, né? Na verdade, ele vai causar um atraso grande. Ele é tolerável? Né, ele vai causar um atraso, mas dentro do normal, dentro da margem do esperado, né? Ou ele é insignificante, que ele não vai causar dano. Então, além de eu levantar a probabilidade de ocorrência desse risco, né, analisar ele, eu preciso entender a gravidade, porque às vezes eu tenho algo que pode acontecer com uma probabilidade muito alta, mas que ele não vai causar muito dano, que a gravidade dele é insignificante. Então, eu não preciso preocupar tanto com esse risco, né? Então, isso daqui a gente vai entender para poder fazer todo o planejamento. Que a partir do momento que eu tenho essa análise desse risco, eu vou planejar. Que eu vou planejar para considerar esses riscos identificados e vou elaborar algumas estratégias para gerenciar, porque é importante eu estar preparado para trabalhar com esses riscos. Então, essas estratégias de gerenciamento de risco, elas vão contemplar a prevenção, a minimização e a contingência. A prevenção é quando a gente vai tentar prevenir desse risco acontecer, né? A gente vai reduzir a probabilidade de ocorrência desse risco. A minimização é quando eu vou diminuir o impacto desse risco, né? Então eu vou preparar para que a gravidade dele, né, a partir do momento que ele acontecer, seja minimizada, né? Então eu vou transformar, por exemplo, um risco catastrófico em grave. Eu vou pensar em diminuir esse impacto. E por último, a contingência, né? É uma estratégia para lidar com o pior, né? Depois que você fala, nossa, deu ruim, o que eu faço agora? Então, se eu já tiver esse plano preparado, às vezes ele não vai me pegar de surpresa, né? Então, eu já tenho um plano B preparado ali para me poder trabalhar com o pior, tá certo?
Então eu fiz, né, minha identificação, eu fiz a minha análise, agora eu fiz o meu planejamento e por último eu tenho a monitoração. Que aí durante cada etapa do projeto, né, durante toda a vida do projeto, a gente vai verificar esses riscos e entender se esses efeitos ainda prevalecem, se eles ainda podem acontecer, perceber novos riscos que a gente não tinha pensado antes, né, e trabalhar assim. Tá certo? Ah, então, essa são as etapas, né, do meu processo de gerenciamento de risco. E assim a gente finaliza a nossa disciplina, a gente finaliza aqui a nossa revisão. Se alguém tiver alguma dúvida, né, agora é a hora, né, porque semana que vem a gente já tem prova. Então eu vou falar para vocês fazerem, tem um questionário aí de revisão com algumas perguntas, acho que são 15 questões aí para dar uma conferida aí como que está o conhecimento de vocês aí na disciplina. Esse questionário ele não tem valor, né? Ele vai ser só de treinamento, então ele não vai ter nota. Sugiro que vocês façam, entendam aí bem a matéria e bons estudos aí para vocês. Qualquer dúvida é só procurar a gente por aí nos fóruns, tá certo? Por e-mail. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.